E Deus lida com o arrependimento. Ninguém se arrepende sem que tenha sido perdoado. Por isso a questão é a seguinte: há arrependimento? Quando há arrependimento é porque já houve perdão. O perdão precede. Eu nunca penso no apóstata. Quem é o apóstata? Apóstata é todo mundo que está desviado do caminho que sabe ser o verdadeiro. Tá. Isso é que significa apóstata. Ele sabe. Ele sabe e não quis. Ou andou um tempo e depois, por razões diversas, mesmo sabendo que era verdade, ele passou a viver contra ela, ou indiferente a ela, ou como se nunca tivesse sabido o que sabe, embora ele saiba para si mesmo, mas decidiu saber contra a verdade e desviar-se, como diz o Novo Testamento, o apóstolo Judas, e Pedro também, do santo e reto caminho. Esse é o apóstolo. Agora, se esse cara se arrepende, é porque Deus o perdoou, né? Porque arrependimento é graça. As pessoas ficam pensando que arrependimento é alguma coisa que acontece para então a gente ver se Deus vai acolher ou não vai acolher. O arrependimento vem de Deus. Lembra de Manassés? Rei Manassés? 2 Crônicas 35, né? O rei Manassés. Pode ter alguém mais apóstata do que Manassés? Filho do rei Ezequias, cresceu sob aquelas reformas todas que Ezequias fez, a conversão de Ezequias, o clamor de Ezequias, a devoção de Ezequias. Ele cresceu sob aquele domo. Mas aos 12 anos se diz que o cara já era perverso e fazia o que era mal perante o Senhor. E fez, matou filhos, ofereceu filhos em sacrifícios de... Hoje em dia se chamaria de magia negra. Naqueles dias foi oferecimento dos filhos como sacrifício no altar de Moloque, Astarote, Baal, aquelas divindades todas cananeias e do mundo de então. Adivinhava, fazia mandinga, queria influenciar o destino das pessoas, manipulando-as com feitiçaria, consultando os mortos. Mas esse fato dele ter imolado os seus filhinhos no altar, no vale de Inom, como oferta a deuses perversos, é algo inconcebível. Pois bem, esse cara é levado para o cativeiro, preso. O rei da Síria vem e toma Jerusalém e leva Manassés para o cativeiro. E ele é colocado lá nos cadafalsos e calabouços e celas de Babilônia. Lá no fundo da cela, não sabemos quantos anos passaram, quanto tempo transcorreu exatamente. Mas lá no fundo da cela diz que Manassés se humilhou profundamente perante o Senhor, seu Deus. A loucura da Bíblia é que o cara vai, faz, acontece, mas o Senhor é o Senhor, seu Deus. Se humilhou perante o Senhor, seu Deus, muito se contristou, que é uma palavra do Velho Testamento, para arrependimento. É entristecer-se por si mesmo até as vísceras diante de Deus. É reconhecer absolutamente a sua condenação, a sua miséria. Com a esperança do perdão, com a esperança do perdão. Ora, isso é uma coisa divina. Como é que alguém espera que
algo tão sublime, tão divino aconteça num coração de um homem mau, como Manassés, sem que isso já não seja a própria ação da graça de Deus, a própria ação do Espírito, da boa vontade divina, da misericórdia divina, molestando esse indivíduo para a vida. O arrependimento, portanto, quando alcança alguém, saiba-se, um ser humano arrependido já é um ser humano perdoado, porque já é o perdão antecipado de Deus que provoca o arrependimento, como diz Paulo. É a bondade de Deus, é o perdão de Deus, é a graça de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, essa é uma pergunta irrelevante. A única pergunta é: arrependeu-se? Deu fruto de arrependimento? E pode ser quem for, meu amigo. Não importa quem for. Não importa quem deu fruto de arrependimento, Deus nasceu nele antes de ele saber que Deus tinha nascido nele. É graça, é favor imerecido, é para mistério, está para além das lógicas morais e teológicas, é soberania pura de Deus, encontrando na iniquidade do homem um caminho. E dentro desse estado de desespero do perverso, brotou uma oração de arrependimento, que cresceu, cresceu, cresceu e deu fruto. Então, o apóstata é aquele que anda sem arrependimento, é aquele que anda sem quebrantamento, é aquele que anda sem temor do Senhor. Esse é o apóstata. Sobre a escatologia do apóstata, o que acontece com ele, como ele falou, é salvo ou não é salvo? Isso é obsessão de crente, deixa isso para lá. Você não está aqui para saber quem é salvo nem quem não é salvo. Você está aqui para viver o Evangelho, ser Evangelho, amar a todos, não botar ninguém no inferno, condenar todo mundo à misericórdia de Deus e ao céu. E se alegrar com todo fruto de arrependimento, como o pastor que encontra a ovelha que se desviou do rebanho, como a mulher da dracma que se alegra por ter encontrado o que tinha valor para ela, como o pai do filho pródigo que se alegra com a volta do filho. Enfim, é isso que nos cabe. O resto foi perversão de igreja que fazem vocês, ao invés de se concentrarem no fruto da vida, ficarem igual uns caça-fantasmas, buscando apóstata que se perdeu, irrecuperável. Irrecuperável é quem acha que os outros são irrecuperáveis. Enquanto não mudar de ideia, esse é o irrecuperável. Esse é o apóstata. É o que não crê na graça de Deus infinita em favor de todos os homens.